o cisto que estava no olho do irmão e a trava que estava no meu olho, eu não conseguia enxergar. Eu estava preocupado em fazer e tal, e na hora que o Senhor queria me tocar, eu falei assim, não, agora é a hora de cuidar da câmera e tal, enfim. Ô Dani, você resolveu o problema aqui, velho? Você já viu que eu... né? Segue aí, segue. Enfim. Está sendo gravado, galera. Nós vamos tentar fazer isso acontecer, postar nas redes sociais, né, Dani? Mas vai dar tudo certo. E eu já comecei vacilando aqui com algumas coisas, mas é isso. Agarra essa oportunidade, tá bom? E aí nós temos o nosso acampamento com o tema desse ano, tem o exílio. Galera, você que está perdido, alguém que pode contribuir, falar o que pensou quando soube que o acampamento ia ser com o tema exílio? Por favor, levanta a mão mais sério, vou levar o microfone até você ali. O que vocês pensaram que era o exílio? Você achou que era sua mãe que ia te mandar para um lugar que você ia ficar preso para você não ir para o carnaval? Alguém quer participar aí? Não, é para falar para aquele microfone, gente, não é para o colega que está do lado, não. Alguém tem ideia de por que é exílio? Ô Gustavo, você é o cara. Vou ir. Pode ser sincero, tá, velho? Se for, enfim. Eu pensei no livro de Daniel, né? Mas você pensou que alguém te contou? Na hora eu pensei mesmo. É, o cara sabe das coisas. Salve de palmas, alguém mais tem alguma coisa que pensou, gente? Não precisa acertar, não. Aniceia. Você fala Daniel, aí não vai valer, não. Não, exílio remete à distância, né? Então, o que me veio, assim, desde o dia que deram o tema é longe de Deus. Então, na minha cabeça, eu vou falar sobre isso, sobre o momento longe do Senhor. Bacana. Palmas pra ela também, gente. Ô, velho, chega aí. Fala pra mim o que você pensou quando... Pode ficar. Quando eu estava preparando para essa pesquisa, você me faz lembrar de por causa do nosso pecado, a gente foi expulso de um que era perfeito. Então a gente deixou de ser puro para se tornar sujo, mas depois vem Cristo e nos salva. Beleza. Sim. Meu menino. Tá permitido? Tá permitido. Fala direito. Fala, não, mas fala real, não precisa. Fala mais coisa. Quando eu descobri que o tema é exílio aqui, exílio é quando a gente não pode, quando a gente está longe de casa, que a gente não pode voltar para casa, que a gente não pode voltar, que a gente está proibido de voltar para casa porque nossa casa do céu a gente está aqui exilado na terra. Olha! Aleluia! Então beleza, gente, é isso aí que vocês falaram, encerraram a introdução, acabou. Mas gente, é o seguinte, o que é um exílio para nós? Contextualizando a galera, por que desse nome? Sim, o acampamento é inspirado na história de Daniel, mas esse exílio que a Bíblia fala não está só em Daniel, né? Está em vários lugares da palavra, em vários contextos da história, mas ele está inspirado nesse livro de Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro ao longo dos dias. Mas o que é um exílio de fato, tá? Coloca na tela aí pra gente o significado de exílio. Ou não? Olha, ó. Exílio. Do dicionário. Mentira, isso aqui tá no chat GPT, tá? Ou. É brincadeira, não sei de onde eu tirei, não. Um afastamento forçado de uma pessoa ou grupo de seu país ou terra natal, geralmente como consequência de uma guerra, invasão ou punição política ou religiosa. Então, estou falando aqui um conceito amplo da língua portuguesa do que seria esse exílio, e nós vamos ver que esse exílio ele tem uma aplicação também para nós dentro da realidade bíblica. E aí eu queria ler junto com vocês o livro de Daniel, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir ela aí. Eu vou ler aqui na versão NVT, não versão transformadora.
Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos, mas vai constar aqui também, ó, no tela para vocês acompanharem, tá? Daniel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu a vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou a Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Nós estamos falando aqui então da narrativa da história de Daniel, e o contexto é um contexto de exílio. Para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, nós estamos em uma das fases da história do povo de Deus, em que o reino do norte se dividiu do reino do sul. Então pensa aí no povo de Deus, que mais à frente se chamaria, de um modo geral, Israel. Esse povo era uma comunidade com a raiz lá em Abraão, na promessa do Senhor sobre a vida, sobre a família dele. E esse povo se reuniu e se juntou e foi organizado ao longo do tempo através de seus governantes, mas de uma maneira um pouco diferente. Em dado momento, esse povo escolhe se organizar através de um rei, e aí muita coisa acontece, o trem desanda um pouco, e chega em um momento que parte das tribos desse reino, pensa aí no estado, no Brasil, com todos os seus estados, a parte do norte não reconhece a autoridade de um rei que acaba de assumir, e eles meio que se separam e fica o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, na época, chamado de Israel, depois tudo vai ser Israel, e o reino do sul chamado de Judá. Por quê? Porque a tribo principal ali daquela galera era a tribo de Judá. Você já ouviu falar do leão da tribo de Judá? Você sabe muito sobre a respeito de Judá, você já escutou isso em vários lugares, e agora vai fazer mais sentido para você o que é esse Judá. E aí o que aconteceu? Nessa dinâmica toda, você lembra que nessa fase, você já estudou na escola, a dinâmica de disputa territorial era muito forte, né? O território era muito importante, porque o território era onde acontecia a moradia, a agricultura. Então era uma terra, era uma população que tinha dificuldade de vivenciar contextos com poucos recursos, com pouca água, com solo infértil. Era uma sociedade agrária, né? Então eles precisavam muito do território para se sustentar, para sobreviver. Então disputas territoriais eram muito mais frequentes do que a gente tem hoje. E aí nessa época a Assíria era um império muito forte, e a Síria vem e domina o território do norte. E aí o que acontece? Judá, que como eu falei para você, estava separado, estava debaixo de um mesmo governo. Judá estava aparentemente tranquilo, ela ficava um pouquinho mais ao sul, ela não tinha sido dominada pela Síria, eles estavam vivendo uma fase de aparente, vamos falar assim, uma certa prosperidade. Eles estavam instituídos ali naquela terra, vivendo bacana. E aí acontece, por uma série de acontecimentos, depois que você lê na Bíblia, é até interessante, porque as estratégias de guerra acontecem algumas decisões muito ruins, que acabam fazendo com que esse reino de Judá fosse dominado por um outro império. E aí nesse caso não é a Síria, que foi dominada pelo norte, mas a Babilônia. Esse império estava crescendo, um império suntuoso, cheio de construções. Ele era conhecido por construir coisas muito bonitas, né, muito vistosas, e um templo de uma altura inacreditável, assim, e tal, enfim. E a Babilônia domina Judá. Então a gente está falando aqui dessa fase em que a Bíblia narra, em que na época do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, chega um cara chamado Nabucodonosor, rei de Babilônia, e domina aquela terra. Só que inicialmente, com uma estratégia de dominação um pouco diferente,
Em vez de dizimar e matar todo mundo, ou ocupar aquele lugar e botar a galera dele lá para misturar com a galera, o que ele fez? Ele pegou alguns caras notáveis e deslocou para o seu reino da Babilônia. Essa história começa, portanto, com um exílio que na verdade é um sequestro. Ele pega os caras mais bonitos e capazes, inteligentes, estudados daquela geração, que faziam parte da nobreza e faziam parte até, de certa forma, ali da linhagem sacerdotal daquele povo, e eles deslocam esse cara para dentro da Babilônia. E aí você imagina que esses caras vão ser presos e condenados a trabalhos forçados pro resto da vida, né? É o que a gente imaginaria, porque foi o que aconteceu na escravidão africana, quando eles vieram aqui para o Brasil. Trabalhos forçados, jornadas longas, grilhões e tudo mais. Não, para eles foi diferente. Eles pegaram esses caras, colocaram dentro do palácio, e a Bíblia vai contar essa jornada aqui em diante de um tipo de dominação um pouco diferente. Nós vamos falar sobre essa dominação aqui ao longo do acampamento, mas é fato que lá no versículo 2 diz: o Senhor lhe deu a vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu. Aqui a palavra está falando que o Senhor Deus, Deus de Judá, permitiu com que aquele povo fosse levado ao exílio. Aí você fica imaginando, porque você já viu no jornal e tal, uma narrativa heróica em que nós temos heróis e vítimas em tudo que acontece, né? E aí sempre que você se depara com uma situação, você fica tentado a pensar: poxa, esse cara é o vilão, esse cara é a vítima, esse cara é o vilão, esse cara é a vítima. No fim das contas, o que a gente está aprendendo aqui, que apesar de ter um vilão, que é o tal do Nabucodonosor, o próprio Deus permitiu com que essa geração fosse dominada pela Babilônia. E aí você pensa: coitados deles, que tipo de Deus é esse que deixa com que seu povo seja levado à dominação, seja levado a um cativeiro? É um Deus que conhecia esse povo. E esse povo tinha práticas muito absurdas, práticas que se afastavam muito do projeto de Deus daquele povo. O povo de Judá é um povo que foi avisado dia após dia a respeito da sua conduta, e o quanto essa conduta o levaria à destruição. Como se sua mãe virasse para você e falasse assim: meu filho, para de fazer isso, você vai cair. Meu filho, para de fazer isso, você vai cair. E aí, como uma criança está pendurada na janela ali, e aí chega num momento, quando você menos espera, caiu, bateu a cabeça no chão, começa a chorar. Você já viu essa história várias vezes, com tanto de criança. Meu filho, você vai cair. E do Senhor avisando para ajudar: converte seus caminhos, vocês vão cair. E aí acontece que no fim das contas deu o que deu. Então aqui nós já vamos tirar da nossa cabeça de imediato, para começar esse acampamento, de achar que o povo exilado é um povo vítima, tá? Não existe isso. Na verdade, todos eles são vilões no fim das contas, e eu vou explicar de que modo isso vai ser mais profundo ainda para a nossa realidade bíblica. Ninguém é vítima, beleza? Segura essa conversa, nós vamos falar melhor sobre isso. O exílio, aqui para nós, na história de Daniel, tem um significado literal. Isso aconteceu historicamente. Mas o exílio também tem um significado muito importante na realidade do povo de Deus ao longo da história, inclusive hoje. Por isso que a gente vai trazer um acampamento para falar de exílio. Aí você pensou: nossa, meu Deus, exílio é porque é o seguinte: a Babilônia está lá fora, o carnaval está acontecendo, o pau está quebrando, minha mãe mandou para o exílio para ver se eu fico ali com o povo de Daniel. Não é bem isso também não, tá? Vou explicar melhor. Mas o exílio, ele tem um significado para nós hoje também. O exílio significou, ao longo de toda a história, muitas vezes, inclusive para Israel, do povo de Deus, como a manifestação do juízo de Deus sobre a terra, e como uma oportunidade do caráter desse povo ser formado mais uma vez. Anota isso que eu estou falando. Se você tem essa mania de anotar, o exílio significa para nós uma manifestação do juízo de Deus, ou seja, eu vi pecado no seu meio. Eu vi que você estava brincando ali na janela e desobedecendo. E como eu sou um Deus justo, existe uma consequência.
O exílio é a manifestação do juízo de Deus, mas o exílio é mais uma oportunidade desse povo ter o seu coração, o seu caráter forjado. Então vai ter esse significado também. E ao longo da palavra isso vai acontecer várias vezes. Vocês sabem que até hoje o povo de Israel vive uma história muito complexa, com disputas territoriais. E eu não vou entrar na parte das guerras atuais, porque isso aí é ainda mais sensível, as coisas são bem complexas. Mas o exílio sempre fez parte da história do povo de Deus. Você pode até imaginar que um crente, poxa, o crente que tem o povo de Deus, como é que ele pode ser levado ali para o cativeiro? Enfim, isso vai acontecer muitas vezes. E aí no caso de Daniel, Deus levanta, como sempre, um profeta, e um desses profetas é Jeremias, e aí Jeremias recebe uma visão a respeito do que aconteceria ao povo se o povo não se arrependesse. E o que aconteceria era a destruição. Inclusive Deus fala para Jeremias: Jeremias, não se case, não é o momento. Não é para você arrumar uma esposa, não é para você ter filho, porque o trem vai ficar tenso aqui. Reserva seu caminho para mim, porque em breve acontecerá algo difícil. Lá em Jeremias 25:4 diz: repetidamente o Senhor tem enviado os seus servos aos profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem os seus maus caminhos, as suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor Deus a vocês. Mas vocês não ouvem. Jeremias 25:11: toda essa terra virá a ser uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isso aqui é Jeremias, anos antes da guerra, predizendo que os povos seriam levados ao cativeiro. Depois em 2 Reis 24, vai relatar a deportação desses judeus para a Babilônia, e aí a gente chega em Daniel. Ou seja, nós temos um padrão muito interessante. Normalmente é assim que acontece. Vem um profeta, esse profeta manifesta a vontade de Deus para aquele povo. Olha só, vocês estão bem, olha só, vocês estão muito mal, vocês precisam se converter. Esse profeta traz uma mensagem de Deus, converta os seus maus caminhos e vai correr tudo bem. E esse profeta normalmente fala também a respeito do juízo de Deus. Se você não quiser converter, tudo bem, mas tem consequências. Essa é a história de Jeremias. Percebam esse padrão é observado nos dias de hoje. Os profetas do Senhor se levantam para trazer uma palavra sobre vocês. Meu filho, fica atento, você vai cair. Essa aparência de bem-estar que você tem, que você acha que está tudo dando certo para você aos 20 anos de idade, essa aparência de bem-estar pode te levar à ruína se você não se converter dos seus maus caminhos. O exílio, para nós, é uma metáfora. Quem foi que falou do jardim? Foi Henrique? Cara, sensacional. No fim das contas, nós acabamos percebendo que nós todos somos exilados. Por quê? Porque existia uma... Se alguém... Eu acho que vou pegar outro microfone aqui, tá? Você vem para cá. A realidade do Éden é essa. Existia um plano original, e se você observar a camisa, tem uma árvore na camisa. Depois você dá uma olhada na arte. A arte tem todo o significado. Existia um plano original que era o Éden. O nosso lugar era o Éden. Era a nossa cidade. Ali tudo se desenvolveria na presença do Senhor, em harmonia, em beleza. Mas em algum momento o povo decidiu pecar. E assim, como aconteceu na história aqui, esse povo foi levado ao exílio. Ele foi transportado do seu lugar de origem, onde tudo era pleno e bom, para um lugar em que algo não está muito bem. Existe uma tensão que paira no ar. Eu estou deslocado. Tem um teólogo chamado Herman Bavinck, eu acho que é assim que fala, puder botar na tela aí para nós. Ele fala o seguinte: um homem criado para viver em comunhão com Deus foi expulso do paraíso, tornando-se um peregrino e exilado no mundo. A redenção em Cristo restaura essa comunhão e aponta para o retorno à verdadeira pátria. Isso aqui é muito bonito, gente. É muito forte também. Existiu um pecado original que nos tirou da presença do Pai e que nos transportou para um lugar que não é o nosso lugar. A nossa pátria é o céu, é o que fala lá em Filipenses.
O nosso lugar não é isso aqui. Às vezes você já até se acomodou. Você chegou lá na Babilônia, você foi, olha só, eu fui levado escravo, mas eu sou bonito, eu tenho aptidões, o rei vai me dar uma função, eu vou comer na mesa dele. E aí você fala assim, oh, pô, não é tão ruim assim estar no exílio. Cara, você está afastado do projeto original. E o pior, como vocês todos nasceram nessa realidade do cativeiro, vocês sequer provaram ainda o que é estar no lugar onde vocês deveriam estar. Vocês têm uma leve lembrança. Vocês têm uma leve noção do que é o lugar de onde o Senhor nos tirou. E aí acontece que a nossa pátria é o céu, e se a gente ver lá em João 17, no versículo 13, presta atenção em mim aqui. Agora vou, isso aqui é Jesus Cristo, na oração sacerdotal. É Jesus orando por você, tá? Nesse caso está orando pelos discípulos e pelos que viriam. Agora vou para a tua presença. Jesus orando a Deus. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que tire eles do mundo, mas que proteja-os do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. É Cristo Jesus falando, assim como eu não sou daqui, eles também não são. A pátria deles é o céu, é de lá que eles vêm. A identidade deles está firmada lá. Mas enquanto estiverem aqui, aqueles que se submeterem ao meu senhorio são como eu, que tem uma missão. Então eu não peço que tire eles do mundo. Não, eu peço só que livre eles do mal. Jesus, em sua obra redentora, Ele não tirou você do exílio. Na verdade, você ainda sofre com Ele. Mas agora Ele te deu uma missão. Mais uma vez aqui, a nossa pátria não é o céu. E aí, beleza, Mateus, você está falando de Daniel 1, a Babilônia é que está exilando a galera. Quem que é a Babilônia, então? Se você for ver dentro da tradição bíblica, em todos os comentaristas, e principalmente estudando um pouco sobre o Apocalipse, você vai ver que a palavra do Senhor manifesta a Babilônia não apenas como um reino natural que aconteceu ao longo da história, mas a Babilônia também é uma simbologia sobre um sistema corrupto que está instituído nesse mundo em desobediência, em rebeldia a Deus, que se opõe a Deus e que persegue aqueles que são de Deus. Talvez você não se sinta perseguido aqui, mas é porque provavelmente você não conhece a história da igreja perseguida ao redor do mundo. Existem milhares de locais hoje em que pessoas são perseguidas, inclusive levadas à morte, porque professam a fé de Cristo. Mas beleza, vou falar de você que ainda não está tomando tiro, tá bom? Às vezes você acha que você está bem. Mas a Babilônia é esse sistema. Coloca na tela para a gente o conceito da Babilônia, por favor. É um sistema que te seduz, que te traz para a realidade do palácio, assim como Daniel e seus amigos foram levados, que te apresenta uma mesa cheia de iguarias e fala, agora você é um dos nossos. Mas tem um porém, você vai ter que se enganar. Você vai ter que se render. E aí você vai ter paz. Às vezes o que você está procurando na sua vida é paz. Se você quiser essa paz que o mundo fala, não siga Jesus. Agora, se você quiser a Shalom, que é uma paz em meio à guerra, uma paz existencial, aí é outra conversa, aí é com o próprio Cristo. A palavra fala em 1 João 5,19: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O mundo jaz do maligno. É o mesmo versículo, só que outra versão. Esse mundo está sob o controle do inimigo. Infelizmente, o mundo é dele, é do Senhor. Ele não perde controle de nada. Mas nós nos viramos contra ele. E aí nós demos lugar para um governo de Nabucodonosor, que é o inimigo, é a representação desse cara e de um sistema todo que nos leva a uma rebeldia, nos seduz, nos faz promessas e no final das contas, eu estou te avisando como profeta do Senhor, vai levar a destruição.
A sua estratégia, às vezes, é explícita, como em muitos países, que vem um exército e atira em quem professa Cristo Jesus. Se eu for com uma camisa dessa aqui em vários países do mundo, se você puder colocar o mapa da perseguição aí, eu não sei se eu coloquei, se está aí. Olha o mapa da perseguição, gente. Isso aqui são os lugares do mundo onde existe perseguição severa. Em laranja é um nível um pouco menor, mas é severo. Em vermelho é que é absolutamente proibido falar de Jesus. Olha a quantidade de países. Sua realidade no Brasil é uma realidade fora do comum. A Síria é mais ou menos assim. A Síria chega, era um povo cruel. Ele chegava, dominava, matava, roubava, destruía. Esse povo aqui, ó. Uma perseguição muito explícita. Mas existem outros lugares do globo que essa perseguição é mais maquiada. É como se fosse essa primeira estratégia de Babilônia, trazendo alguns para servir no palácio. Olha que beleza. Que exílio bom, né? Igual tem gente que nunca foi no presídio e fala assim, não, eu quero ser preso, o presídio tem comida. É o que vocês falam, né, gente? Eu já fui em vários presídios, eu sei como é que é. A estratégia de dominação aqui é um pouco diferente. Ela é sedutora, mas ela é perigosa. Mas para aqueles que resistem a essa realidade, como Daniel, existe uma promessa de vida abundante. Escuta o que eu estou falando, gente. Essa palavra, ela é de uma riqueza, de uma profundidade. Quando eu fui estudar, eu me intimidei. Falei assim, cara, eu estou falando de coisas muito, muito fortes. Coisas que são cruciais para a história da sua vida. Enquanto você não entende isso, você sequer consegue adorar a Deus. Aqueles que resistem a esse cativeiro permanecem firmes, não negam a sua fé, se guardam para o Senhor, vivem com integridade. Nós vamos falar sobre tudo isso durante o acampamento. Aqueles que se separam para o Senhor, existe uma promessa viva de um retorno a uma cidade. Essa cidade é a cidade que o Senhor planejou para nós. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Lá em Hebreus 11 fala algo ainda mais interessante, gente. Hebreus 11 é a galeria da fé, é o capítulo da Bíblia que vai falar dos caras, dos maiores expoentes, dos patriarcas. Vai falar ali de Abraão, cara. E olha o que fala logo após se mencionar esses caras lá em Hebreus 11:13. Todos esses caras morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos desse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisesse, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Aqueles que perseverarem na fé, aqueles que acompanharem isso, serão aqueles que não desejam simplesmente se libertar das mãos do cativeiro. Como muitos desses países perseguidos que eu mostrei, tem gente que vai para lá. Não é como quem foge, é como quem deseja viver uma missão para vivenciar uma pátria superior no futuro. Pois lhes preparou uma cidade. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? Essa cidade é a Nova Jerusalém. Existe uma promessa sobre nós, que Jesus Cristo voltará para nos buscar,
E essa é uma esperança não nas coisas dessa terra, nos acontecimentos do dia a dia, que às vezes nos provocam, você fica tumultuado, você está preocupado, será que alguma hora vai ser? Será que meu quarto vai ser legal? Eu quero mudar de quarto. Será que a comida vai ser boa? Será que eu vou passar no Enem? Será que eu vou conseguir um emprego? Essas coisas todas que hoje às vezes te atormentam, elas são nada perto de um reino vindouro onde está a nossa esperança. E essa esperança é a nova Jerusalém. A palavra fala que Ele voltará para nos buscar e Ele levará junto com Ele para uma nova realidade, a nova Jerusalém, uma Jerusalém purificada pelo Cordeiro, uma Jerusalém com o corpo glorificado. E a palavra vai citar sobre essa nova Jerusalém, ela fala poucos detalhes. A gente pode só imaginar o que vai acontecer nesse lugar. A gente sabe que até nós pisamos no ouro. A gente sabe que não haverá choro, não haverá dor. Essas preocupações de hoje em dia, elas são nada. Nessa cidade acessarão aqueles que perseveraram com Daniel. Antes da gente começar, eu estou caminhando para o final já. Eu preciso entender que eu sou um peregrino nessa terra. Tudo que você acha hoje que acontece com você, que parece grande demais, é nada perto da glória que será revelada. Que doideira. É nada. Nós somos peregrinos nessa terra. E como peregrinos, o que eu faço? Como um exilado, como que eu vivo? Até que Ele retorne para me levar para a minha cidade de volta, para o plano original, para o jardim. E aí não é jardim não, tá, gente? Eu vou falar aqui uma coisa da minha cabeça, né? Mas os estudiosos vão falar sobre isso. Eu imagino que é a sua cidade mesmo. Você acha que você vai lá ficar podando planta? Pode ser que sim, mas eu imagino que vai ser uma cidade, vai ser uma cidade redimida pelo Senhor, porque as dinâmicas das relações, elas são todas curadas. E aí quando habitarmos essa cidade, teremos plenitude no Senhor. E aí esse desconforto existencial que existe hoje, ele vai embora. Talvez você se sinta inadequado para esse mundo. Talvez você se sinta que você não tem um amigo. Quantas histórias eu escutei, gente, aqui? Eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho dinheiro. Eu me sinto injustiçado. Eu me sinto perseguido nos lugares onde eu vou. As pessoas não me compreendem. Eu sei que existe algo existencial dentro de mim que não é preenchido. E eu vou para o próximo sonho, e quando eu vejo, não deu. Sabe esse desconforto? Esse desconforto é o desconforto de quem está no palácio, mas sabe que ainda é escravo, que ainda sofre com o assédio do pecado todos os dias. Jesus Cristo veio para nos libertar desse pecado. Nós não somos presos a Ele mais, para aqueles que são em Cristo Jesus, mas ainda sofremos esse assédio. A presença está aqui, a opressão, o vazio. A partir de hoje, eu creio que o Senhor vai ministrar no seu coração a respeito desse vazio que você já sabe que possivelmente tem, e de que existe um projeto que se inicia hoje. Hoje eu posso acessar um pouco da realidade dessa cidade, mas que se completa no reino vindouro, quando Ele voltar e completar todas as coisas. Toda palavra que você escutar aqui, Mateus, você está me falando que eu tenho que servir no exílio? Você está me falando que eu tenho que ser íntegro no exílio? Mas eles estão falando na minha cabeça. Você está me falando que eu não posso me ajoelhar e me dobrar? Isso tudo é pouco. Pouco perto da glória que será revelada para aqueles que perseverarem. Concluindo, gente, o exílio é uma realidade de todos nós, não apenas de Daniel. Estamos em um mundo que não é a nossa casa e que é governado pelo maligno. Segundo ponto, a Babilônia é um império real da nossa história, mas ela também representa uma realidade espiritual, um sistema que foi estabelecido em rebeldia a Deus. E não é rebeldia apenas de Judá, e não é rebeldia apenas de Adão, é a nossa rebeldia diária, quando nós não queremos ser governados por Ele.
Terceiro ponto, a realidade do exílio é temporária. Somos peregrinos, passageiros, talvez até embaixadores, missionários. Haverá um dia em que retornaremos para o nosso lugar de origem e desfrutaremos da mesa do rei. Queria que você ficasse de pé. Mas manter-se a ordem aí. Eu quero orar com vocês. Eu quero que você ore junto comigo. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas eu quero te desafiar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós temos gerado esse acampamento há meses. Essa palavra tem martelado e eu vejo ela aplicada em todos os dias, nas situações do dia a dia. O Senhor, através do Espírito Santo, está produzindo em nós uma convicção de que tem algo errado. Tem um desconforto. Ô, gente, essa galera que foi de Judá para Babilônia, não eram os descrentes lá, tá? Era gente da própria linhagem sacerdotal. Eram os crentes que foram levados por isso. Eram esses caras que precisavam lidar com dilemas difíceis da vida. Às vezes você está aqui achando, poxa, se Deus falar com esse convidado meu vai ser top. Não é bem isso. É também. Deus vai falar. Mas você que está acostumado a viver aqui nessa terra com a tranquilidade, nossa, eu sou do Senhor, existem alertas significativos para você também. Como viver o exílio? O que fazer até aquele dia? Vamos orar? Feche o seu olho, abaixa a sua cabeça. Eu vou orar aqui. Se você concordar comigo, eu peço que você fale amém no final. Assim seja. Deus, nós te louvamos, Pai. E nós consagramos diante do Senhor essa palavra, esse acampamento. Pai, nós viemos aqui com uma série de objetivos. Cada um aqui tem o seu pensamento, a forma como que veio para cá. Querendo se divertir, eu também quero. Querendo estar com os amigos, com os irmãos, eu também quero. Mas Deus, eu oro para que o Senhor alinhe o nosso coração ao Teu, de modo que passamos a nutrir no Senhor agora uma ardente expectativa pelo que o Senhor fará. Nós cremos em um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós planejamos antes de vir. E nós oramos, Pai, para que seja o Senhor a suprir essas expectativas. Nós estamos iniciando esse acampamento, Pai, falando que existe um exílio, uma realidade espiritual de rebeldia que nos seduz, que nos atrai e muitas vezes entra para dentro do nosso coração como se fizéssemos parte da Babilônia. Mas, Pai, nessa manhã nós repreendemos em nome de Jesus o governo satânico, nós colocamos sobre as suas mãos todo o domínio, todo o governo, de modo que o Teu Espírito Santo conduza as nossas programações, o Teu Espírito Santo conduza as palavras, os momentos de adoração, os relacionamentos, a diversão também, Pai. Que seja o Senhor a governar sobre esse acampamento e a fazer o que o Senhor quiser. Pai, nós como igreja queremos declarar: nós aceitamos a Sua vontade, nós desejamos a Sua vontade, e nós queremos viver 100% do que o Senhor planejou para nós nesse acampamento. Produz em nós o conhecimento, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém?